Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 28, título: Isto já não vai lá nem com novos catecismos. 1. Vem aí mais uma fornada de novos catecismos para as crianças e adolescentes portugueses. Ao todo 9 volumes. Os 4 primeiros já editados estão neste ano 2007-2008 a ser experimentados em algumas paróquias do país. A notícia acaba de ser confirmada no decurso das Jornadas Nacionais de Catequese, subordinadas ao tema Novos Catecismos, Nova Catequese, Novos Catequistas, para que acreditem e tenham vida. 2. O facto revela que há, da parte da nossa Igreja Católica, nomeadamente da sua hierarquia, preocupação de mudar, e que até há alguma mudança concreta já à vista. Falta saber se tamanho esforço por parte da Igreja é o mais adequado para o nosso hoje, ou se no que respeita a resultados práticos redundará num enorme fracasso. Melhor, num enorme fiasco. É que tudo pode não passar de uma enorme operação de cosmética. Mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma. Pode ser mais do mesmo, agora embrulhado em nova linguagem, em novas gravuras, mais imagem e menos palavras, e também menos palavra com espírito. 3. A iniciativa, devo confessar que no momento em que estou a escrever ainda não vi nenhum exemplar dos novos catecismos já editados, sofre, a meu ver, de um pecado original que pode feri-la de morte à nascença e fazer dela um aborto de desastrosas consequências, não só para a própria Igreja, mas sobretudo para a humanidade, que a Igreja deve servir maioticamente e não assistencialmente. E o pecado original reside nisto: ser uma iniciativa concebida e levada a cabo para crianças e adolescentes, quando, como sabemos, nem elas nem eles são os protagonistas da história, muito menos estão à beira de resistir ativamente e de fazer frente, estão à altura de resistir ativamente e de fazer frente aos executivos do dinheiro, do poder e da religião, que continuam aí a dominar e a formatar o nosso mundo, também o cérebro e a consciência de todas as crianças e adolescentes. 4. Aliás, é sintomático que no enunciado das referidas jornais nacionais se fala de novos catecismos, de nova catequese, de novos catequistas, e não se fala de novas mães, novos pais, de novas adultas, novos adultos. É sintomático e grave. A omissão só por si diz que as mães e os pais e os adultos em geral continuam a ser os grandes ausentes da ação pastoral da Igreja e também os grandes descatequizados, quando no dia a dia das crianças e adolescentes são as principais presenças que interferem nas suas vidas em casa e fora dela. Por isso, uma catequese concebida para crianças e adolescentes é, à partida, um enorme empreendimento eclesial votado ao fracasso. 5. É a própria realidade das paróquias que o diz. As comunhões solenes de antigamente e os crismas da atualidade mais não são do que solenes despedidas, solenes abandonos da Igreja e quase sempre até da fé. Os bispos que andam anos e anos a fio, de domingo em domingo e de paróquia em paróquia, a administrar o sacramento do crisma, bem sei que deveria escrever celebrar e não administrar, mas a verdade é que de mera administração ritual e burocrática se trata, tantas vezes imposta sob a ameaça eclesiástica de que, se não se crismarem, também não poderão casar canonicamente, nem ser madrinhas de padrinhos de batismo, etc, etc. Têm a obrigação de saber que estão simplesmente a perder o melhor do seu tempo. Aquilo que eles, ingenuamente ou preguiçosamente, realizam no meio de ambientes totalmente artificiais, por isso sem verdade, como se fossem aves raras que passam pela paróquia, a quem é preciso impressionar bem, desde que a visita pastoral se inicia até que se acaba, é tudo perdido. 6. Experimentem os mesmos bispos aparecer de surpresa e, como um fiel mais que vai à missa ao domingo, um mês ou 2 meses depois, em alguma daquelas paróquias onde administraram o crisma, e verão que ninguém os reconhecerá como bispos, nem eles reconhecerão ninguém dos que os haviam aplaudido ou proferiram aqueles discursos de circunstância e assumiram aqueles compromissos que o ritual do crisma sugere e impõe que se diga que se assumem. E, coisa mais surpreendente ainda, verão que já não encontrarão por aquele ambiente paroquial nenhum ou quase nenhum dos adolescentes que crismaram. 7. Todos ou quase todos debandaram da paróquia e das missas de domingo. A maior parte deles para sempre.
serão os novos ateus de amanhã, já não apenas como os de hoje, batizados poucos dias depois de terem nascido e comungados solenemente, mas também crismados solenemente, com a presença do bispo e tudo. 8. A nossa Igreja, a começar pelos bispos, tem de se convencer de uma coisa essencial. Isto já não vai lá nem com novos catecismos, nem com novas catequeses, nem com novos catequistas. Provavelmente nem com novas mães, novos pais e novos adultos, elas e eles. As paróquias católicas que temos e que vêm do politeísta e idolátrico Império Romano não podem nunca ser modelo de igreja do Concílio Vaticano II, muito menos a de Jesus. São modelo de igreja poder eclesiástico e clerical. São por isso anti-igreja de Jesus. Infantilizam e promovem, alimentam minoridades. Ferem de morte tudo o que tocam. São estruturas por onde o Espírito de Deus vivo de Jesus não consegue passar. 9. E quando, num caso ou noutro, inesperadamente consegue passar e fazer-se notar, pelos frutos se conhece, e estes são a rebeldia, a subversão, a maioridade, a palavra à solta, a liberdade, o inesperado, o rebuliço, a polémica, o conflito, a tensão, a abertura ao de fora e ao novo, a prevalência da vida e da criatividade sobre o rito e a norma, o dom das línguas, não no sentido das estúpidas práticas dos chamados carismáticos, mas no sentido de cada pessoa, de que cada pessoa é palavra e gesto e faz uso dela e dele, tem voz e tem vez e é reconhecida na sua diferença. Depressa é abafado e é expulso pelo único gestor da empresa paroquial, que é o pároco, um estranho vindo de fora e de longe, imposto pelo bispo, que é o gestor maior da diocese da empresa, quando não é abafado até por um qualquer membro da fábrica da igreja, que, só porque é dos maiorais da freguesia, também se acha no direito de ser dos maiorais da paróquia e depressa faz correr dela quem mais portador era do espírito, por vezes, surpresa das surpresas, o próprio pároco, que intempestivamente e com rara audácia desistiu do seu papel de mero funcionário eclesiástico da paróquia, deixou-se possuir, animar pelo espírito e passou a fazer novas todas as coisas que sempre haviam sido inalteráveis desde há múltiplas e sucessivas gerações. 10. Convençam-se, meus irmãos e católicos, mulheres e homens, a começar pelos bispos, pelos presbíteros e pelos diáconos, convençam-se de uma coisa que em verdade lhes digo. Com este modelo de igreja paroquial, territorial e ainda por cima clerical, não vamos lá, nunca, por mais que mudem os catecismos. Atrevamos-nos, por isso, a quebrar as rotinas institucionalizadas e deixemos de pôr remendos de pano novo em tecido velho ou vinho novo em odres velhos. 11. Parem, se for caso disso, com as missas rotineiras do domingo durante um ano ou mais. Esqueçam o calendário litúrgico e olhem com olhos de ver a realidade que os cerca e clama. Coloquem-se em Assembleia Plenária Permanente. Esqueçam por uns tempos as crianças e deixem definitivamente de ser uma igreja de crianças. Ousem ser, o mesmo é dizer, Assembleia de pessoas adultas, convocadas pelo Espírito Santo e reunidas em nome e em memória de Jesus. E pessoas adultas não só em idade, mas também na fé. Não em qualquer fé, mas na mesma fé de Jesus. 12. As crianças também terão o seu lugar, mas como acompanhantes das mães e dos pais, os primeiros a ser evangelizados e depois catequizados. Enquanto não tivermos mães e pais maduros na mesma fé de Jesus, que sejam os principais evangelizadores e os principais catequistas das suas filhas, dos seus filhos, a Igreja nunca o chegará a ser. Sempre será uma empresa de menores e para menores, por isso estéril, fora do tempo, sem dimensão política, sem profecia, sal sem força, obscurantista, fábrica de rotinas e de missas em série, mais prejudicial ao mundo do que presença transformadora do mundo. 13. Mas para que toda esta revolução aconteça e vá por diante, primeiro que tudo, e este é o busilis da questão, é preciso converter-se, mudar de Deus, deixar de uma vez por todas o Deus da religião, das orações sem oração, dos ritos sem espiritualidade, das promessas como forma de negócio, das missas pelos mortos, coisa mais mentirosa e sacrílega, ainda que rentável para os párocos, dos santos de pau carunchento ou de caco, dos santuários da alienação e humilhação popular, e acolher
com alegria e audácia, o Deus de Jesus. 14. De contrário, nem sequer seremos capazes de acolher o Evangelho, a boa notícia de Deus, que é Jesus crucificado, ressuscitado, e o seu projeto político do reinado de Deus. Sei que estou a pedir-lhes o impossível, mas ou assim, por esta porta estreita, a de Jesus, ou continuareis todos a frequentar a porta larga das rotinas e da idolatria católica, que leva ao infantilismo, à alienação, ao rito, ao tradicional sem tradição, à religião sem igreja e sem a fé de Jesus, ao eclesiástico que sempre humilha e mata quem dele se aproximar. 15. Já sabem que, embora continue a ser igreja convosco, não vou por aí. A toda essa alienação e a toda essa esterilidade e iniquidade, prefiro os dois ou três de que nos fala Jesus. Não impressionamos a sociedade pelo exótico e pelo folclórico, nem pelo número, mas constituímos um discreto e pequenino, fecundo sinal, quase sempre de contradição, mesmo no interior da igreja que somos convosco, e que serve de referência a muitos dos nossos contemporâneos, inclusive ateus, que graças a ele se sentem estimulados a ser cada vez mais humanos e sororais fraternos, livres e sem religião, mas com muito afeto, combate político, solidário e libertário. 2007, dezembro 5, ao fim do capítulo 28 de Novo Livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.